Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu estou sem luminária, tá? Não sei o que aconteceu que a luminária queimou. Mas vamos aqui dar início ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, não é mesmo? Nós hoje vamos falar do último capítulo. Olha só que coisa boa. Vamos falar do último capítulo do livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 52, que está aqui. Eu vou ler para vocês, depois eu venho com a explicação e também falo mais alguma coisa. Gente, tá chovendo, não é mesmo? E aqui em casa faz um barulho terrível, porque a minha garagem ali é telha de policarbonato. Vocês sabem o que é policarbonato, né? Uma telha tão cara, na época eu coloquei essa telha sem pensar muito. Porque assim, eu não imaginava que ela fazia tanto barulho igual vocês estão ouvindo. Eu creio que vocês estão ouvindo, né? Mas eu achei que ela fosse normal, né? Mas faz barulho e agora não tem como. Para tirar ela só o senhor. Me custou um dinheiro. Vocês sabem o valor de um policarbonato, né? Mas Deus sabe todas as coisas e se está ali, porque foi da vontade de Deus que eu colocasse aquilo. Mesmo vontade dele e por minha vontade, né? Porque se eu vi, gostei, e aí mandei colocar. Mas vou falar uma coisa para vocês. Me arrependi, porque talvez se eu tivesse colocado a colonial, a normal, teria sido bem melhor. Mas tá bom também, né, gente? Nós não devemos reclamar das coisas que nós temos, que nós podemos fazer. Se na época eu coloquei dessa, porque eu estava em condições de colocar, não é mesmo? Então, nós só temos que agradecer, Senhor, obrigado pela minha casa linda que o Senhor me deu, obrigado pelo meu carro, obrigado por tudo que eu tenho dentro da minha casa, obrigado pelos meus familiares, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelos os mentores, né, as pessoas, né, que são os bispos, os pastores, né, as missionárias, obrigado pelos meus mentores, por aqueles que trazem a palavra do Senhor para mim e me faz eu aumentar a minha fé, né? E hoje eu vim com vocês dar continuidade aqui do livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos falar do último capítulo, né? O último capítulo do livro, que é o capítulo de número 52, e fala acerca, acerca da tomada, da destruição lá de Jerusalém. Então, está aqui a Bíblia aqui, ó, capítulo 52, né? Mostrando para vocês. E aí eu vou ler, depois vou falar para vocês a explicação, vou ler a explicação também falar mais alguma coisa. E amanhã eu provavelmente devo vir aqui para a gente dar continuidade ao estudo, porque eu tenho uma missão. E Deus falou fortemente para mim: Elizabeth, você tem uma missão, não deixe de fazer aquilo que eu falei para você. Então a gente fica com aquilo na mente, né, e no coração da gente, martelando, e se eu fico assim, é porque Deus quer que eu continue, né? Não é que eu tenha ouvido a voz de Deus como assim ao vivo e a cores, né, conforme eu estou falando com vocês, não, é o que eu sinto aqui dentro de mim, quando Deus ele fala com a gente através do que a gente sente no nosso coração e na nossa mente. Se ele ficar martelando muito aquilo ali, é porque ele quer que você continue. Eu nem sei te explicar direito como é isso, mas eu sei que é Deus falando comigo, tá certo? Então, eu quero muito continuar com vocês, mesmo que seja uma pessoa, duas ou três, não importa. Ele disse: continue com aquilo que eu te dei para você fazer. Eu te dei esse canal, foi para você continuar propagando a minha palavra, assim como tantos outros que estão também fazendo, propagando a palavra. Então, gente, eu vou seguindo, né, conforme a vontade do Senhor, e conforme Ele vai me dando ânimo, Ele vai me dando força, Ele vai me renovando, né? Por isso que nós devemos sempre pedir a Ele para renovar o nosso espírito. E aí eu venho pedindo: Senhor, renova o meu espírito e me mostra o que eu devo fazer. Então, eu estou um pouquinho rouca, tá, gente? Estou um pouquinho rouca e a garganta está arranhando, mas eu vou melhorar. Então vamos lá, eu vou ler aqui.
Você novo que está chegando, muito obrigada por se inscrever aí no canal, por apertar aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavra todas. Muito obrigada também por você ter apertado na mãozinha, ter dado um like, né? Apertado aí na mãozinha. Muito obrigada por você ter feito isso, tá bom? É porque Deus vai te abençoar muito. Seja muito bem-vindo, se junte aqui a homens e mulheres guerreiros, né? Que nós estamos todos aqui em busca de conhecimento, de aprender mais de Deus e também de a gente ouvir, né? Que quanto mais a gente ouve a palavra, mais a gente se fortifica na fé, não é mesmo? A gente vai crescendo em fé. Então, eu vou ler para vocês o capítulo, eu vou ler alguns versículos, tá? Não posso ler os versículos todos por causa do tempo que nós temos aqui. E depois eu venho então com a explicação. Gente, olha, hoje eu estava querendo cantar, né? Louvar ao Senhor. E aí você acredita que com essa voz desse jeito, eu começava a cantar e dava uma meia paradinha, porque assim, minha voz horrível. Sabe quando a gente está querendo ficar gripada e você quer cantar e não consegue? Pois é, fiquei assim hoje. Mas vou ver se eu consigo melhorar, porque eu quero continuar louvando ao Pai, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E eu amo cantar para o Senhor. E eu quero continuar cantando as canções, né, os louvores de muitos cantores e cantoras maravilhosas, né, que Deus colocou nessa terra, muitos músicos, né? E eu quero continuar também cantando e fazendo os meus pequenos louvores ao Senhor também. Quando eu faço esses louvores assim, bem, né, que Deus me dá no meu coração, é porque eu estou em sentimento, sabe quando a gente sente assim e a gente escreve? Então eu começo, eu fico sentindo alguma coisa, né, que Deus assim mexe com a emoção da gente e a gente vai, então eu vou, então escrevo. Mas é tudo da vontade do Senhor. Não são lá grandes louvores, igual dos cantores e das cantoras lindas que tem por aí, né? A Bruna, que eu adoro, a Bruna. A Aline, ai meu Deus, como ela canta maravilhoso, né? A Aline, que voz. Que mulher maravilhosa, não é mesmo? Todos eles. Gosto também muito do Fernandinho e tantos outros, né? Olha, são todos maravilhosos. Eu nem tenho palavras para falar de quão grande eu acho assim eles maravilhosos, né? Eu acho eles assim, como é que eu vou falar? Grandes na voz, né? São muito bons. Então, deixa eu dar continuidade aqui, senão eu fico falando coisas aqui que vão atrapalhar aqui a gente dar continuidade. Não repare, gente, estou super garganta arranhando a beça. Mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E aí diz assim, o cerco, a tomada da destruição de Jerusalém. Era Zedequias de idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutai, filha de Jeremias de Libná. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoá. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército e se acamparam contra ele. E levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, ao 9 dias do mês, quando já a fome
prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Então foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor e foram pelo caminho de Campina. Aí vamos pular aqui para o versículo de número 15. E dos mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia e o mais da multidão. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhadeiros e lavradores. Então, ele deixou ficar alguns. E aí, vamos aqui para o versículo número 22. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs. Versículo de número 27. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribia, na terra de Amari. Assim, Judá foi levado campo para fora da sua terra. Não é campo não, é cativo, é porque não estava chegando aqui. E assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Eu li campo, porque eu não estava enxergando a letra T e o I aqui, mas agora eu enxerguei. É porque a minha página estava assim dobradinha. Então, quando a gente desdobra, fica a marca, aí tá a marcazinha aqui, tá vendo? E às vezes eu não consegui enxergar. Mas tudo bem, o importante é que eu li aqui o correto, né? E aí vamos lá no versículo de número 31, que diz assim: sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, do 10º mês, aos 25 dias do mês, que Evil Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu rosto acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhes fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei da Babilônia, porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias de sua vida. Então, termina aqui. Eu li bem, eu fui bem rápida, né? Porque eu preciso do tempo aqui. E aí, gente, quando ele está falando aqui no versículo 1 e 11, né? É Zedequias, que fala que Zedequias foi um dentre tantos reis desobedientes ao Deus, né? A esse Deus eterno que nós conhecemos. Ele reinou por 11 anos em Jerusalém, até receber o julgamento divino dos seus dias. Esse rei representa aquelas pessoas que sabem que precisam mudar, pois já ouviram repreensões, mas não estão dispostas a se arrepender. A falta de humildade para se submeter ao Altíssimo não causou prejuízo apenas ao rei de Judá, mas a toda a nação. Todos os horrores
descritos nesse capítulo poderiam ter sido evitados, mas cada pessoa determina o seu futuro por meio das suas escolhas. Então, tudo o que Jeremias havia predito aconteceu. Aconteceu fome, aconteceu destruição no templo, a derrota de Judá para a Babilônia, né? E a captura do rei Zedequias e a sua morte na prisão dos cativeiros, lá onde ele foi cativo. E aí, lá no versículo de número 31 e 34, falou-se também com ele da benignidade, né? Então o rei caldeu Evil-Merodach, que era sucessor de Nabucodonosor, demonstrou consideração para com o rei Joaquim, não porque era compassivo, mas porque foi movido, né? Mas porque foi movido por Deus a isso. Isso foi considerado um sinal de favor divino em restaurar Judá. E aí fala mais que lá no versículo de número 33, fala mais que foi feito mudanças, né, nas vestes lá quando ele estava na prisão. Então o rei Jeoiaquim estava preso e impedido de se livrar daquela condição. No entanto, não foi por falta de aviso que ele chegou nesse estado, pois o Altíssimo o havia advertido muitas vezes sobre o perigo da iniquidade. Olha só, nós sabemos o perigo da iniquidade, não é mesmo? Em todos os capítulos do livro de Jeremias, encontramos palavras de repreensão e também a recusa das pessoas em abandonar a rebeldia, né? Por vezes, o Todo-Poderoso até pareceu repetitivo, né? Mas o seu empenho mostra o seu cuidado com o povo, pois não queria que este passasse pelo sofrimento. Então, Deus não queria que o povo passasse pelo sofrimento, mas o povo muito desobediente fez o que aconteceu. Então, fez com que Deus fizesse a destruição de tudo lá, não é mesmo? Então, gente, olha só como é que tá esse meu... Tá terrível aqui, gente, tá terrível. O negócio tá caindo sozinho, tá sem pressão. Ah, meu Deus, queimou a luminária, não sei como que isso queimou, rebentou o negócio. Só Deus mesmo. Mas vamos lá. Então, Babilônia. Então, eu tenho aqui o meu esboço. Vou acompanhando por aqui para ficar melhor, assim, para acusar minha mente, tá bom? A minha memória. Então, Babilônia conquistou Jerusalém, né? Lá o povo da Babilônia, a capital de Judá, e matou ou levou para o cativeiro um grande número lá de pessoas de Judá. Muitas pessoas foram para Judá. E Jeremias continuou relatando sobre as coisas que iriam acontecer, a queda lá de Jerusalém, as coisas que iriam acontecer lá, que o povo de Deus sofreria muito, mas muito mesmo, porque o rei Zedequias, ele tinha sido preso e todos os seus filhos foram mortos também diante dos olhos dele. E em seguida, eles furaram até os olhos do rei, né? Então a palavra de Deus, quando dele tudo vem falando, a palavra de Deus vem falando, né? Porque ele vem falando que ele destruiria tudo. A palavra de Deus vem falando através do profeta Jeremias que ele destruiria tudo. Porque ele, mas que começaria pelo rei, pelo Zedequias.
Então, por que começaria por ele? Começaria por todos os líderes, na verdade, né? Porque é, 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 eles não queriam, de espécie alguma, seguir o direcionamento de Deus. Eles estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus falava. Então, todos os que estavam lá pagou o preço, sofreram por falta de obediência. Então, todos eles fizeram com que Deus se irasse, né? Eles provocaram a ira de Deus, e aí Deus fez acontecer muitas destruições, muitos males. Meu Deus, o negócio está caindo direto, gente, eu não sei o que é isso. Não sei como que isso... Parece que alguém mexeu aqui para ter sido até fácil. Eita, meu Deus. Então, gente, aconteceu várias coisas, né? E nós vimos aí que houve, então, a queda lá de Jerusalém. Jerusalém sofreu, todo o povo sofreu, porque muitos ficaram lá cativos, né? Ficaram lá no cativeiro babilônico. E muitos lá do povo de Israel também. Então houve a destruição, né, que todo mundo temia, né, todo mundo ficava com medo, mas houve a destruição lá do templo também, e aí houve a deportação de muitas pessoas foram deportadas de lá, muitos judeus foram deportados. Então esse capítulo vem nos mostrar que a ligação e o cumprimento das profecias, né, a ligação e o cumprimento das profecias de Jeremias foram reais, foram verdadeiras, né? Foi coisas que Deus botou no coração dele para ele profetizar. Então, quando nós ouvimos assim um profeta profetizando algo nos dias de hoje, nós devemos confiar e acreditar. Nós devemos confiar e acreditar. Por quê? Porque se ele está falando é porque Deus botou no coração dele. É difícil um profeta hoje em dia, ou um bispo, né? É difícil que um deles profetize alguma coisa, mas quando eles chegam a profetizar, aquilo se cumpre, né? Às vezes pode até passar o tempo que for, mas se cumpre. Você entende? A coisa vem se cumprir, porque Deus permite e Deus quer que se aconteça. Nós precisamos confiar nos profetas, né? Nos bispos, nos pastores. Tá certo que é preciso ter muito cuidado com o tipo, como é que eu vou dizer, gente? Com aquilo que foi dito, né? Com aquilo que foi dito, é preciso ter muito cuidado. Mas quando a coisa é realmente de Deus, você tem confirmação, você sente que é de Deus. Você entende? Então, é necessário a confiança, porque houve o cumprimento, naquela época, né, houve o cumprimento de todas as coisas que Jeremias havia profetizado. E nós hoje em dia devemos acreditar nos nossos profetas, né, nos nossos profetas. Eu acredito muito no profeta, o profeta Bruno, Leonardo, né? Eu acredito em tudo que ele fala. E também eu acredito muito no profeta Iracete também. Tem muitos profetas, muitos pastores também que falam coisas, que profetizam coisas que acontecem realmente. E aí é necessário que você creia. Quando você crê, as coisas realmente acontecem, você entende? Então é necessário confiar nesse Deus e obedecer a esse Deus que nós conhecemos, né? Nós conhecemos esse Deus. O Deus do passado é o mesmo de hoje, gente, é o mesmo. Porém, as situações, as coisas são diferentes, mas é o mesmo.
o mesmo que cuida de tudo, que resolve tudo, que soluciona tudo no tempo dele. Ele é a solução de todos os nossos problemas. Ele é a única esperança nesse mundo da qual nós vivemos, tá bom? Então, hoje nós encerramos o livro do profeta Jeremias. Aprendemos muita coisa aqui, né? Aprendemos muita coisa quanto ao profeta Jeremias. Foi um estudo maravilhoso, né? Nós aprendemos quanto à busca dos homens, né? Todos juntos. Nós aprendemos muitas coisas que eu creio que foi de grande valia para a gente, né? E amanhã eu venho, então, eu vou estudar um pouquinho o livro de Lamentações. Livro de Lamentações. Depois eu vou voltar cá, né, de novo, para a gente assimilar ainda melhor, né, o que nós aprendemos, né, para que nós venhamos refletir melhor, tá bom? Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. Façam as orações. Agradeço a Deus por esse dia. Eu vou dobrar meu joelho, porque, confesso a vocês, eu estou precisando muito, muito, muito dobrar cada vez mais o meu joelho e orar, sabe? Porque a oração remove montanhas, né? Como diz, a fé remove montanhas, né? E quando nós oramos, acreditamos nesse Deus, quando nós o buscamos com toda a nossa veracidade, com toda a nossa sinceridade, Ele nos socorre. E eu tenho certeza que Ele há de me socorrer nas minhas questões, né? Porque assim como eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, tenho certeza que todos vocês têm também. Então nós precisamos dobrar o joelho, orar, agradecer ao Senhor e orar a Ele, exaltar o nome dEle, louvar o nome do Senhor, para que Ele venha nos beneficiar com muitas coisas que Ele já vem fazendo nas nossas vidas, não é mesmo? Porque esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Nós que precisamos nos posicionar de forma correta, né? Sem se desviar. E ontem eu até falei que talvez eu não voltasse, né? Mas não é isso que Deus quer para mim, não. Não é isso. Ele quer a minha permanência, Ele quer que eu continue nos estudos, Ele quer que eu aprenda cada vez mais. E quem sabe um dia eu possa pregar a palavra, né? Pregar mesmo, como eu vejo aí muitas pastoras pregando. Acho lindo, acho maravilhoso, como que a pessoa tem esse dom, né? Tem conhecimento mesmo da palavra, tem o Espírito Santo, né? É bom demais quando a gente tem o Espírito Santo com a gente. A gente sente paz, a gente sente certeza. Então, eu tenho certeza que Deus quer que eu esteja aqui, que eu venha estudar mais. Eu sei que eu preciso aprender muito e muito mesmo, né? E aí Deus vai me colocar nos lugares onde eu tenho que aprender. Ele vai me lapidando e vai me ensinando cada vez mais. Eu estou muito feliz por isso, porque Deus, Ele me deu a convicção, né? Ele foi bem... Como é que eu vou explicar? Mostrou para mim, eu tenho plena convicção de que Ele quer que eu continue. E eu vou continuar, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui com vocês com o livro, então, de Lamentações, para a gente aprender mais um pouquinho. E aí, conforme for o andamento das coisas, eu venho trazendo outras coisas mais para vocês, tá bom? Boa noite para vocês, até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Estejam aqui comigo, compartilhem essa live, e eu sei que eu não fui assim muito, eu creio, né, eu não sei, eu acho que eu não fui muito clara aqui no final da história do livro de Jeremias, mas eu estou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de poder passar para vocês e vir contando a história de lá. Eu creio que eu preciso me dedicar ainda mais, me esforçar mais ainda para trazer o melhor para vocês, tá bom? E eu quero muito agradecer ao Senhor, nosso Deus, por esse dia. Então vamos agradecer ao Senhor? Vamos? Então vamos lá.
Pai querido, Senhor Deus do Universo, queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa noite, por essa live, porque talvez eu tenha que aprender muito e muito mais de Ti, Senhor. Talvez não, tenho certeza que tenho que aprender mais ainda. Então me dê sabedoria e conhecimento na Sua palavra, para que eu possa levar a Sua palavra de forma eficaz, para que todos possam entender e querer realmente estar na Sua presença. Quero tocar no coração das pessoas com a Sua palavra, Senhor. Então me ajuda, Pai. Enche-me do Teu Espírito, renova-me cada dia e faça resplandecer a Sua luz sobre a minha vida. Porque assim como o Senhor me disse que eu sou luz, eu tenho certeza que eu sou luz. Eu sou esse sol que brilha e aquece. Então, Senhor, seja comigo, meu Pai, e me ajude para que eu possa levar a palavra do Senhor para todas as pessoas que aqui estão e todos os outros que ainda hão de entrar e conhecer esse canal, conhecer aquilo que o Senhor quer que eu passe, né, levando a minha missão. Quero cumprir com a minha missão diante do Senhor, meu Pai. Então me ajuda, Pai. Ajuda essa sua filha, enche-me da tua luz e da tua glória e resplandeça-te sobre mim, para que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a glória do Senhor, sintam a presença do Senhor na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço por todos que estão aqui. Enche todos de saúde, Senhor, dê sabedoria e entendimento, faça-nos vitoriosos, porque somente com o Senhor, meu Pai, nós chegaremos ao nosso objetivo. Que seja feita a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós